Boa noite a todos. 26 de novembro de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Iniciemos este nosso lindo encontro sob as graças de Deus e sob a intercessão de Maria, nossa mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém. Agradecimento inicialmente ao Brenner, que executa este nosso projeto, que foi idealizado pela Camila e pela Suelen. Agradecimento a você que nos fortalece aqui com sua fé, com a sua presença virtual. Juntos em oração, somos mais fortes. Como dizia São Tomás de Aquino, pela oração de muitos, às vezes, se alcança o que pela oração de um só não se obtém. Agradecimento ainda mais que especial a Deus e a Nossa Senhora, que são fontes inesgotáveis diariamente de amor, carinho e cuidado com todos nós. Vocês podem deixar as câmeras ligadas ou não. Deixa eu ver quem são os meus modelos que estão com as câmeras ativadas. Tia Licinha, benção, boa noite. Valdelice, boa noite. Tia Bioca, benção, boa noite. Douglas Moraes, meu boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Esses são os que estão aparecendo para mim por enquanto. Eu peço para que vocês tomem o cuidado de deixarem os microfones desativados. Por favor, se alguém quiser falar, pode ativar e pedir a palavra, não tem problema. É só mesmo para não dar microfonia nem interferência. Podem colocar aí no nosso chat os pedidos de oração, o nome das pessoas pelas quais vocês gostariam que nós rezássemos por elas e a intenção, se você se sentir à vontade para tal. Hoje é a nossa quinta-feira, dia de quinta-feira, então, a gente cita as intenções pelas pessoas que nós estamos rezando, depois fazemos o nosso rito de confissão, depois fazemos a leitura do Evangelho e sempre temos um convidado especial para refletir o Evangelho, trazer-nos as palavras iluminadas, inflamadas do Espírito Santo e inflamar Deus em nós ainda mais. E também, este convidado, além de refletir o Evangelho, vai fazer uma oração muito especial para todos nós. Então, quero só alertar, infelizmente o Covid voltou a piorar em Belo Horizonte, e se Deus não tiver dó e a gente também não tomar os nossos cuidados, isso vai se alastrar. Então os hospitais em Belo Horizonte estão voltando a ficar cheios, todos nós tomemos então os devidos cuidados. Tá certo? Brenner, projete, por favor, os pedidos de intenção. Se alguém quiser colocar no chat, pode colocar também, que eu leio depois. Então, hoje, nós vamos rezar pela família enlutada de Patrícia Civelli, também pela família enlutada de Márcia do Carmo, pela remissão do câncer, cura do câncer de Eliana Alves, Célio, Isabel, câncer na coluna cervical de Vilma Maria da Silva, câncer de garganta de José Teixeira de Souza, câncer de intestino de Cátia Duarte Mesquita, Cláudia Regina Alves de Araújo, Erotides dos Reis de Oliveira, Élida, câncer linfático de Lucas Bernardes, câncer de mama Andréia, Jovina Pio, Luciene Gomes, Fabiana Celeste, Maísa Eurípides, câncer de ovário de Bruna de Lima, câncer de pulmão de Virgínia Soares, Rogério Gonçalves, Sara, Maria do Carmo, câncer na cabeça de Maria Consolação, Ana Paula, câncer no esôfago de Gilmar Farnese, câncer na faringe de Roberta Araújo Castro, câncer no estômago de José Oliveira, câncer no fígado de Vitor José, Covid, Joãozinho, por todos os que estão internados por Covid, que infelizmente voltou a piorar em Belo Horizonte, por todos os que estão em remissão e recuperação do Covid, pela dependência química de Carla Vieira, Silas, Alexandre Gomes, Cristiano de Moura, depressão de Wanda Fernandes, glioblastoma multiforme de Antônio Carlos, hemodiálise de Edson Vidal, Natália Aparecida, leucemia de Beatriz Greff, linfoma de Hodgkin, Felipe Vidal, Simone Leite, linfoma não Hodgkin, Júlia, neurite óptica de Nicole Regina, pela família de Dr. Abel Marlene, Maria Ronaldo, Edson e Neuza, Donizete Nilma, Lenire Mauro, Rogério, Fátima, Isabel, Kátia, Everton, Paloma, Tatiane Gonçalves, Roberta Gomes, Jaqueline Aparecida.
pela saúde de Lavínia Vidal, Márcia Luísa Guadalupe, Marli Alves, Marlene Alves, Tia Elione, Walter Sobrinho, Cineida Silva, Terezinha Fonseca, Mirim, Anderlice Braga, Ana Isis, pela filha de Aliesca, Marcilene Rodrigues, Maria Flor, Regina Chagas, Cássia, Dona Maria, Seu Nenego, Ellen Cristina, Elza Diniz, Maria da Conceição Serapião, Lelis Otaviano, Iracema Gonçalves, Hamilton Santiago, Maria Ribeiro, Rosa Lopes, Bruna Freire, Daniel Otávio, Gabriel Luiz, Ivan José Lopes, Pierre Antônio, por uma gestação, por um matrimônio em restauração, pela recuperação do rim de Marcelo Lucas, síndrome do pânico de Mercedes Oliveira, suspeita de câncer de Paulo Coelho Dantas, Carlos Alberto Diniz, transtorno de ansiedade de Sibéria Eugênia, tumor na mama Maria José da Silva, vício no álcool, Davi Vidal, Bruno Henrique, Meire, Gilson, vício no cigarro, Jarbas Lafayette, Gilson, Vicente de Andrade, por todos os profissionais de eventos de saúde mental de todos, pelas pessoas desempregadas, pelas famílias que vivem o drama da dependência química, por todos os sacerdotes, por todas as pessoas em tratamento de câncer, pelas pessoas que necessitam de oração, pelas pessoas que não rezam, pelas pessoas que rezam por nós, que são muitas pessoas que rezam por nós, pelas pessoas que não têm quem reze por elas, e pelos pedidos do chat aqui, agradecimento da Valdelice por um livramento na vida dela, ou pelos 90 anos do senhor Corbiniano, e também pelas nossas intenções particulares, ou agradecimento. Apresente a Deus a sua intenção que você traz no seu coração e a bênção que você vem buscar hoje, aqui através dessas nossas orações. Eu vim buscar uma bênção, a bênção Jesus tem para dar. Eu vim buscar uma bênção, eu sei que Ele vai me dar. Coloque as mãos para o alto, receba esse raio de luz. Cante com muita alegria, o dono da bênção é Jesus. Cante com muita alegria, o dono da bênção é Jesus. Amém. Camilinha, boa noite. Você está aí? Ou é a senhora, madrinha? Benção, boa noite. Boa noite, pessoal. Deus te abençoe, Felipe. Então vamos lá. Vamos cantar, vamos rezar. Com certeza. Pegar firme para agradecer, para pedir perdão. Então, vamos lá, né? Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmão, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Muito obrigado, madrinha, por cantar para a gente, rezar conosco. Eu vou escolher... Benção, eu vou pedir para o senhor rezar a oração do Vinde Espírito Santo para a gente hoje. Pode ser?
Peguei o senhor de surpresa aí. O microfone do senhor ainda está desativado. Vê se o senhor consegue ativar aí na tela do celular do senhor. Agora sim. Benção, boa noite. Deus que te abençoe, Deus abençoe a todos. Amém. Muito boa noite, meu querido irmãozinho. Que Deus continue te abençoando e te dando força e fé. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de tua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, Dé. Então, agora nós vamos rezar o Evangelho, aí vai vir o nosso convidado e depois o Dé volta para fechar com chave de ouro para a gente. O Evangelho de hoje, segundo São Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de Está no nós. meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Amém. A palavra do Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, hoje nós recebemos Douglas Moraes, mais uma indicação brilhante, com certeza, da nossa querida anjinha Ayanda. Douglas, muito obrigado pela sua participação. Ficamos todos muito felizes com a sua presença. Sinta-se à vontade, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. A alegria é minha, depois de muitas tentativas, né, na verdade. A Ayanda já tinha tentado marcar algumas vezes, mas a quinta-feira, às vezes, para mim é um pouco difícil. Mas o Senhor é quem sabe o tempo oportuno para tudo, né? Para quem não me conhece, então, eu sou o Douglas, eu tenho 23 anos, sou natural de Lagoa da Prata, mas moro em BH há uns 4, 5 anos. Hoje pertenço à comunidade católica Shalom, faço parte da obra Shalom de BH, do grupo de oração Água Viva. Então, desde já, convido aqueles que moram, passam por BH, a conhecerem a nossa casa. Ainda estamos online também, só as nossas missas que voltaram sábado e domingo. Então, se alguém tiver interesse em conhecer nossa casa, participar da nossa missa, só me mandar uma mensagem depois que a gente marca lá. Tá marcando também ainda. Bom, quando a Ayanda me convidou para falar, né, para que nós partilhássemos um pouco a palavra, eu rezava pedindo ao Senhor a sabedoria daquilo que Ele queria nos dizer. E o Senhor me fazia recordar deste tempo que nós vivemos na igreja, do tempo litúrgico. Domingo nós celebramos a grande solenidade de Cristo, Rei do Universo.
E nós escutamos o Evangelho de Mateus 25, que Jesus diz que quando o Filho do Homem vier em sua glória, rodeado dos anjos, no seu trono glorioso, ele irá separar os justos dos injustos. Ele vai colocar de um lado as ovelhas e do outro os cabritos. De um lado os que foram bons, daqueles que são maus. E nós podemos começar a nos perguntar qual é o critério que se usa para saber quem é bom de quem é ruim. De quem é justo, daqueles que são justos. O nosso coração pode se inquietar, mas Jesus é muito claro no Evangelho quando ele vai dizendo deste tempo. Jesus diz, olha, quando vocês deram de comer aquele que estava com fome, quando vocês deram de beber aquele que estava com sede, quando deram roupa àquele que não tinha, quando visitaram o doente, o preso, foi aí que vocês fizeram a mim. O critério que Jesus usa, e o verbo que ele usa é o verbo fazer, nos mostra que não há outro critério tão claro como a luz do dia para separar os bons dos maus, os justos dos injustos, do que a obra de fazer o bem. E o interessante é que Jesus quer nos mostrar que nós precisamos sair da escuta, nós precisamos sair da teoria, nós precisamos sair do lugar que nós estamos sentados para a prática. Não existe, meus irmãos, não existe verdadeiro cristianismo. Não existe seguir a Jesus Cristo se não for realizar obras em favor daqueles que precisam. Jesus deixa isso claro. Se nós queremos experimentar a grande graça que é estar do lado dos justos, se o nosso coração deseja a santidade, se o nosso coração deseja o céu, deseja Deus, é fazendo as obras, e não é só fazendo as obras. Jesus vai além. Fazer as obras ao menor dos meus irmãos. Porque nós temos uma tendência de esperar que os outros façam. Não sei se já repararam isso. Eu fico reparando muito isso morando aqui em BH nesse tempo. Às vezes a gente está andando na rua, de turma, sei lá, e aí chega alguém pedindo alguma coisa. Aí a gente fica olhando um para o outro, esperando o outro tomar uma atitude. Desse jeito. Às vezes eu estou na porta do meu trabalho, chega alguém pedindo, a gente olha um para o outro, esperando que o outro faça, que o outro tome iniciativa, que o outro queira fazer. E nós vamos ficando em nós mesmos. E não é então só fazer, mas é fazer ao menor. E aí eu me lembro de Santa Teresinha, quando ela diz assim, eu quero o último lugar, porque por ele ninguém briga. Isso é forte. Eu quero o último lugar, porque por ele ninguém briga. E ali eu posso ser santa. Nós precisamos querer não só o último lugar, mas querer fazer o bem para aquele que ninguém quer fazer, porque por ele ninguém briga. E aí nós podemos ser santos. Porque nós podemos correr o risco de achar que só escutar a palavra de Deus, de que só dizer Senhor, Senhor, eu serei salvo. E esse evangelho de Mateus 25, que Jesus nos diz isso, é interessante, porque todos conheciam o nome de Jesus. Os justos e os injustos. Eles chamam Jesus de Senhor. Jesus não é um desconhecido para eles. Jesus não está falando aqui no evangelho daqueles que estão longe e que nunca ouviram falar dele. Jesus está dizendo para aqueles que o conhecem, para aqueles que experimentaram dele. Então nós precisamos tomar o cuidado de não sermos esses que ficam parados esperando que o outro faça. Esperando que o outro alimente quem precisa. Que o outro visite quem está doente. Que o outro vista aquele que está nu. Mas nada disso é possível se o nosso coração, se a nossa fé, se a nossa obra não estiver embasada no amor a Jesus Cristo. Não existe. O fundador da comunidade que eu participo, chama Moisés Azevedo, ele nos escritos da comunidade, ele coloca uma coisa assim, ó, que a mim me incomoda muito, sabe? Ele diz o seguinte, é anseio do coração do amado
que nos dediquemos a dar provas de amor uns para com os outros. O amor ao irmão é uma maneira concreta de mostrarmos o quanto amamos o nosso amado Jesus, amando aquele a quem tanto ele ama e por quem ele deu a sua própria vida. Como não dar a vida por aqueles por quem o amado a deu? Como não dar a nossa vida por aqueles que Jesus deu? De fato, tem uns que são difíceis, né? A gente tem dificuldade de amar alguns que o Senhor coloca nas nossas vidas. Porque o outro é chato, porque o outro é aborrecido, porque o outro cheira mal, porque o outro é ignorante, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo. Mas é a esses que o Senhor nos envia. Porque não faria sentido seguir Jesus Cristo se não fosse para sair de nós mesmos. E aí por que eu estou dizendo de tudo isso? Porque nessa semana nós começamos escutando esse evangelho de domingo. E todos os dias nós temos escutado evangelhos, segunda, terça, quarta e hoje, como nós escutamos, de quando Jesus diz da segunda vinda dele, de que ele voltará. E não é à toa, porque nós estamos para começar o tempo do advento, a nos preparar para o Natal, e nós recordamos que Jesus não veio só uma vez, mas ele voltará. E é muito interessante esse evangelho que nós escutamos, que o Felipe proclamou, porque... Deixa eu até achar ele aqui, que eu tirei ele aqui sem querer. Porque Jesus começa a dizer de uns fins dos tempos meio apavorantes, né? Dá medo. Primeiro, na verdade, Jesus está dizendo, fazendo a profecia da destruição de Jerusalém. Teologicamente dizendo que nós sabemos que aconteceu no ano 80, Jerusalém foi destruída. Mas Jesus também está dizendo da sua volta que nós viveremos tempos difíceis. E aí aqui eu não estou fazendo apologia falando que o mundo está acabando, vai acabar amanhã, porque Jesus já disse que nem mesmo ele sabia o tempo nem a hora, isso o Pai reservou para ele. Mas me chamou a atenção o versículo 26. Aí quem tiver com a Bíblia pode pegar lá comigo. O 25. Jesus fala assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas desmaiarão de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências celestes serão abaladas. E aí, enquanto eu lia o evangelho e rezava com ele, eu fiquei me questionando uma coisa. Jesus não diz que as pessoas ficaram angustiadas, apavoradas, e nem diz que elas vão desmaiar de medo porque vão perder a sua vida. Elas ficam assim pelo que vai acontecer ao mundo. E isso é muito sério. Porque nós criamos a ilusão de que esse mundo que nós estamos, essa terra que nós pisamos, é eterna. Nós criamos a ilusão de que isso aqui não vai passar. Jesus não está dizendo que nós vamos nos desesperar por nós, mas pelas coisas, pelo mundo, pelo que é exterior. E quantos de nós não fazemos essa experiência? De diante de uma perda, e seja ela qual for, seja ao pensar que nós podemos perder a própria vida, seja ao pensar que nós podemos perder outras coisas, como nós nos desesperamos. E geralmente nós nos desesperamos mais quando está fora de nós. Porque nós estamos apegados aqui, a este mundo. E aí, para estes, e eu me incluo, será desesperador. Para estes será angustiante. Mas Jesus lá no final, no versículo 28, diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, reerguei-vos e levantai a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. E aí é maravilhoso. Porque para quem crê, para aquele que está lá no grupo dos justos, que nós falávamos do Evangelho de Mateus 25, para aquele que doou a sua vida para o menor dos irmãos de Jesus, para aquele que vive um amor incondicional a Jesus Cristo, para aquele que tem o seu coração desejoso de ser de Deus,
Esse é um dia de reerguer e de levantar a cabeça. E não de tristeza, não de angústia. O coração se alegra porque é tempo de encontrar com aquele que nos ama e aquele que deu a vida por nós. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E isso nós vimos nos santos. Quando São Domingos Sábio, com 12 anos, dizia: antes morrer que pecar. Ou quando nós olhamos para Santa Teresinha e dizia que desejava morrer porque desejava o céu. Ou quando nós olhamos para Carlos Acutis, para Chiara Lute, para Santa Teresa dos Andes, jovens, que não passavam de 24 anos. A mais velha que eu falei aqui foi Santa Teresinha. Ou até mesmo os outros santos. Santa Teresa de Ávila, São Vicente, São Bento, São Tomás de Aquino, que o Felipe citava no começo da oração. Todos eles não tinham pavor desse dia. Desejavam esse dia. Porque sabiam que para eles não seria um dia de tristeza. Porque o coração deles não estavam aqui, mas estava no céu. Claro, nós não podemos nos esquecer que nós nos salvamos por este mundo, nós somos santificados neste mundo, mas a nossa morada eterna não é aqui. Então, quando nós vamos refletindo que Jesus vai voltar, no nosso coração deve ter um desejo urgente de nos esvaziarmos de nós mesmos. De sairmos da mesquinhez que nós vivemos apegado em nós. É o que diz a carta aos Filipenses, capítulo 2, quando São Paulo vai dizendo que Jesus não se apegou à sua condição humana. E aí, esses dias, eu estava no retiro da comunidade, e a minha formadora comunitária dizia assim: olha, nós temos que parar de rezar pedindo a Deus que nos faça pequenos. Aí eu achei estranho, eu falei, não é possível que eu tenha que começar a pedir a Deus que me faça grande, né? Ela disse, só pode se fazer pequeno quem é grande. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos leve a reconhecer que nós somos pequenos. Porque só se faz pequeno quem é grande. E só Deus é grande. Só Deus que é grande. Nós não somos. E aí quando nós pedimos ao Senhor que nos dê essa graça de nos esvaziarmos de nós, dos nossos medos, dos nossos preconceitos, de tudo aquilo que nos afasta de fazer o bem para o menor dos nossos irmãos. Aí nós vamos sendo pequenos, reconhecendo que Deus é grande, e seremos aqueles que se alegrarão com a volta de Jesus. Teve uma vez, talvez, sei lá se alguém já escutou eu contando isso, em alguma pregação de algum grupo de oração, sei lá, não sei que a Ainda já escutou, porque eu sempre conto isso, minhas histórias são sempre as mesmas. Eu me confessei aqui em BH com um padre muito santo, o Padre Jesus, que atende na Boa Viagem, um santo padre. E depois de me confessar, ele disse assim, ó meu filho, a sua penitência é dar de comer para um pobre de rua, para um irmão de rua. E me falou assim, a porcentagem de irmãos de rua que tinha em BH. Ele sabia até quantos irmãos de rua tinha em BH. Porque eles tinham a pastoral dos moradores de rua. Aí ele disse, mas você não vai só dar a comida para ele, você vai conversar com ele. Porque às vezes a gente acha que a gente alimenta só o estômago, mas a gente tem que alimentar a alma também. E eu disse, nossa, meu Deus. E a gente passa pelos irmãos de rua como se eles fossem ninguém, né? Se eles estão no meio do lixo, a gente acha que eles estão no meio do lixo. E aí, não sei se vocês sabem, quando nós nos confessamos, uma das coisas para que a confissão seja válida é cumprir a penitência. E ele me deu 2 semanas para cumprir a penitência. E eu morava no Corel, e ali no Corel tinha no Coração Eucarístico muitos moradores de rua. E eu passava todo dia por eles e lembrava e não tinha coragem. Passou, não cumpri minha penitência. O que eu tive que fazer? Confessar de novo. E na confissão eu tinha que falar, olha, padre, também não cumpri minha penitência. Aí aí confessei com outro padre. Por quê? Esperto demais, eu pensei, vou confessar com outro padre, ele vai me dar outra penitência, eu tô livre. Aí o padre disse, qual foi a penitência que o outro confessor te deu? Aí eu disse, vai cumprir ela. Então, meu Deus do céu. Me deu também um tempo lá, não tive coragem de cumprir. E eu sei que eu estava prestes a ir de férias para Lagoa da Prata. Lagoa da Prata não tem irmão de rua para me alimentar, né? Pelo menos a gente não vê tanto. E eu estava subindo para a PUC. Era naquele dia ou não era? E na hora que eu estava subindo, um cara me parou e falou assim, ô irmão, me dá comida aí.
E eu tava com muita pressa, porque eu tinha que ir a PUC. Eu disse, olha, eu tô indo, mas eu tô voltando. Fica aqui que eu vou te dar. Mas o problema não era dar comida pra ele, era ter que sentar. Eu no meu orgulho, sabe? Na minha vaidade. Quando eu voltei, eu perguntei para ele o que ele queria. Ele estava na porta do supermercado. Eu entrei, comprei pão de queijo para ele, comprei suco, café. E aí eu comprei um para mim e um para ele. E aí eu fui sentar numa muretinha que tinha. Quando eu fui sentar, ele deu um grito, falou, opa, opa, eu me assustei. Ele falou assim, ele tirou um papelão que ele estava sentado e colocou para me sentar. Naquela hora, a vergonha já me bateu, porque ele queria me dar o melhor lugar para que eu sentasse com ele. E eu comecei a conversar com ele e tal, e a falar de Deus para ele. Aí no meio da conversa, ele virou para mim e falou assim, eu vou te mostrar a maior arma que eu tenho. E pôs a mão na mochila. Gente, nessa hora eu queria sair correndo. Eu pensei, só não vai tirar uma arma daqui? Quando ele tirou, assim, era uma Bíblia. Mas eu juro que eu estava muito assustado. E ele tirou a Bíblia assim da mão e disse, ó, eu não sei ler. Eu só sei de cor um salmo da Bíblia. E eu vou rezar por você, com ele. Aquele homem pôs a mão na minha cabeça e começou. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. E recitou o salmo inteiro rezando por mim. Meus irmãos, que vergonha de Deus. Porque eu achei, e aí eu entendi o que o Padre Jesus quis me dizer quando ele me deu essa penitência. O Padre Jesus não desejava que eu alimentasse só o estômago daquele homem. Ele desejava que eu fosse alimentado espiritualmente por causa da minha soberba e da minha vaidade. Porque eu estava me preocupando só com o tempo presente. E para fechar, depois de conversar com ele, ele rezar por mim, meu olho encheu de lágrimas. Quando eu estava indo embora, ele tirou do bolso um suco e disse, tome para você o suco. Eu disse, não, é seu. Ele disse, pode ficar, eu já comi hoje. Eu não sei se você precisa. Ah, mas eu... Aí eu tive vergonha. Porque era a única coisa que ele tinha, era o suco. Não tinha mais nada para comer e para beber. E ele não se preocupava com o dia de manhã. Ele não se preocupava nem com a noite, porque isso era por volta de umas 3 horas da tarde. E o Senhor, por meio dessa situação, me fez entender o que é amar e o que é amar Jesus no menor dos irmãos dele. Porque naquela hora, quem rezou por mim não foi o Senhor Carlos. Foi Jesus. Porque Jesus diz lá em Mateus 25 que quando eu fizesse isso ao menor, eu estaria fazendo a ele. Então, se eu estava fazendo a Jesus por meio do Senhor Carlos, era Jesus que fazia por mim por meio da vida do Senhor Carlos. Era o próprio Jesus que tocava na minha vida. Era o próprio Jesus que me deu um lugar para sentar. Era o próprio Jesus que rezou por mim aquele salmo. Era o próprio Jesus que me oferecia aquele suco. Por isso nós precisamos entender que a nossa libertação está próxima. Que Jesus vai voltar. E que nós precisamos voltar o nosso coração para ele. Por meio da vida de oração. E por meio das obras pelos nossos irmãos. Como não amar aqueles que Jesus ama? Como não amar o pobre que está na rua? Como não amar aquela pessoa do meu trabalho que é insuportável? Como não amar o meu chefe que me é intragável? Como não amar aqueles que estão presos? Como não amar aqueles que me feriram? Como? Porque o amor não é um sentimento. É a decisão de fazer o bem. Foi isso que Jesus fez por nós. Quando ele decidiu na cruz morrer por nós. É decisão. É isso que canta Santa Teresinha num belo poema dela. Eu descobri que amar não é sentimento. É obra, é decisão. É obra, é decisão. Por isso, nós vamos rezar pedindo ao Pai que por meio da força, do poder e da santidade do Espírito, mova o nosso coração para amarmos. E para não termos medo. Porque se nós somos de Deus, a nossa libertação está próxima. A nossa libertação está próxima. E Deus, o Senhor deseja de nós essa santidade. Porque ser santo é nada mais do que amar. E amar, e amar, amar e amar. Não é ter sentimentalismos.
Não foi isso que Santa Teresa de Calcutá viveu? Santa Teresa de Calcutá foi a santa que mais viveu aridez espiritual durante 40 anos. O que é isso? Ela não sentia nada. Quando a gente reza é ótimo, né? A gente sente os arrepios. Santa Teresa não sentia nada. E mesmo assim, ela ficava firme no cuidado com os pobres. E aí ela tem um texto muito bonito, onde ela vai dizendo: Senhor, quando eu não tiver tempo, me dê uma pessoa que precise de alguns minutos meus. Quando eu estiver faminta, me dê uma pessoa que esteja com fome. Quando eu estiver com sede, me dê alguém que esteja sedento de água. Porque a nossa vida não é nossa. É de Deus. É de Deus. É dos irmãos. É difícil. Falar é muito fácil. Viver é que são elas. Mas pela força, pela graça de Deus, nós somos capazes. Porque não somos nós que somos grandes. É Ele. E na nossa pequenez, Ele nos capacita. Por isso, fechamos os nossos olhos. E peçamos ao Pai, em nome de Jesus, que nos dê essa graça. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós queremos hoje, reunidos aqui num só coração, numa só alma, suplicarmos a Ti que Tu nos dê a graça de nos esvaziarmos de nós mesmos. Senhor, nós queremos Te suplicar um coração inflamado, apaixonado de amor por Ti. Senhor, nós queremos Te suplicar que Tu venhas derramar sobre nós o Teu Espírito. O Teu Espírito de amor, o Teu Espírito que é vida, para que o nosso coração esteja unido ao Teu. Nós queremos, Jesus, Te amarmos mais que a nós mesmos, mais que aqueles que são mais queridos por nós, para Te amarmos naqueles que são mais detestados pela humanidade. Jesus, dai-nos a graça de Te amarmos naqueles que têm sede, naqueles que têm fome, naqueles que são forasteiros, naqueles que não têm o que vestir, os doentes e presos. Jesus, diante da Tua cruz, nós queremos Te suplicar esta graça. Irmãos, o Senhor vai me recordando aquele evangelho, quando Jesus é crucificado, e ao lado dele está aquele ladrão que diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o entendimento que o Senhor vai me dando, irmãos, é que o primeiro a entrar no céu não foi a Virgem Maria, não foi São José, não foi Pedro, não foi Paulo, mas aquele ladrão que estava ao lado de Jesus. Ele foi o primeiro a entrar no céu, porque Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o Senhor, por meio desta palavra, quer dar a cada um de nós este coração atento em saber que os prediletos de Jesus são os mais necessitados. Por isso, vem, Senhor, pelo poder e pela força do Teu Espírito, dá-nos um coração desejoso de fazer o bem, um coração desejoso de amar, um coração desejoso de não olharmos mais para nós, mas olharmos para Ti naqueles que mais precisam. Vem, Santo Espírito, derrama sobre nós a Tua graça. Alcança-nos, Senhor, nesta noite, aonde quer que nós estejamos. E auxiliados por esta canção, peçamos ao Senhor esta graça de amarmos Jesus nos irmãos mais que a nós mesmos. Peço ao Brenner que coloque essa música para nós, para que, auxiliados por ela, nós possamos rezar e suplicarmos esta graça de um amor profundo, concreto, encarnado na vida,
Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Enquanto nós escutávamos esta canção, o Senhor ia me fazendo entender, quando nós cantávamos com minhas forças, com minha alma, que o Senhor alcança alguns de nós que se sentem muito enfraquecidos. Enquanto nós escutávamos a canção, você ia rezando, dizendo ao Senhor que está sem forças para lutar, que você está sem forças para continuar. De uma maneira especial, uma mulher, o Senhor alcança neste cansaço espiritual, psicológico e até mesmo físico,
E o Senhor vai tocando nesta noite, revigorando as forças, para que você possa ser santa, para que você possa ser aquela que faz o bem entre os seus. Alguns até mesmo iam dizendo do cansaço de fazer pelos outros e não ter retribuição, reconhecimento. Irmãos, o cristão não faz o bem em busca do reconhecimento. Toda a glória pertence àquele que em nós realiza estas obras. O Senhor também vai colocando ao meu coração que Ele toca nesta noite uma pessoa que sofre profundamente de crise de pânico. E o Senhor, Ele te dá uma via nesta noite, que é a via do serviço aos necessitados. O Senhor que te inspira neste momento uma obra de caridade a fazer. O Senhor, Ele vai colocando no teu coração, te inspirando um modo de amar os irmãos, um modo de amar Jesus naqueles que são os menores, os mais necessitados. Obrigado, Jesus, porque tu mesmo, foi o primeiro a fazer a obra de caridade mais profunda para os pequenos que somos nós, ao dar a sua vida na cruz, quando o Senhor se humilhou por nós, e nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque tu nos alcanças nessa noite, e nós queremos que o que nós cantávamos se torne realidade, que nós te amemos mais que a nós mesmos, que tudo o que há neste mundo, dai-nos, Jesus, a graça de te amarmos nos irmãos e de esperarmos com alegria, com esperança, o encontro final, definitivo contigo, onde nós seremos felizes para sempre, onde não há dor, onde não há angústia, onde não há medo. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu infinito amor. E a ti, Virgem Maria, tu que fostes esta, capaz de transformar aquela gruta em Belém, que era suja, que fedia a animais, num grande santuário, transforma também as grutas dos nossos corações. Transforma estes nossos corações fedidos pelo pecado, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, pela mentira, em santuários para o teu Filho habitar, para que nós o amemos, para que ele seja o Rei e Senhor das nossas vidas, com toda a nossa força e com todo o nosso coração. Sede em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu Deus do céu. Que maravilha, viu? Nossa, sensacional. Aí, primeiro, agradecer a Deus e a Nossa Senhora. Em segundo lugar, a Ianda, né, pela indicação. E a você, Douglas. Que maravilha de pregação, assim, que sem palavras, assim. Amém. Rezem por mim, quando se lembrarem do pequeno, quando vocês lembrarem de fazer uma obra para o menor dos irmãos, lembra de rezar uma Ave Maria por esse pecador aqui, pela minha conversão. Com certeza, estará sempre em nossas orações. E você, por favor, eu sei que às vezes é difícil para você, né, porque você está na igreja na quinta-feira,
como a Eda me disse, mas se você, Felipe, dessa vez vamos na terça-feira, fique à vontade. Eu fico aqui pensando quão abençoados e felizes somos nós, 37 pessoas que te ouvimos, nós, as outras pessoas que ouvimos o Dé na semana passada. Deus tem nos presenteado com vários convidados, assim, que traz esse Deus, que nos fortalece espiritualmente. Sem palavras, né, Dé? O que o senhor tem a nos dizer aí? Felipe, também quero falar. Posso falar também? Pode. Dé, primeiro as damas, pode ser? Com certeza. Pode ser, Dé? Então, muito obrigada. Com certeza. Então, hoje, amanhã, na verdade, né, é o dia de ação de graças. Eu estou aqui com o meu presépio preparado, minha árvore aqui já, né? Minhas doguinhas aqui, ó. Daqui a pouco minha família também vai chegar. E eu queria agradecer, as palavras dele foram lindas. Viu, Douglas? Parabéns, que Deus te conceda muito mais bênçãos, graças, para você administrar isso aí, né? Porque eu sei que você tem muito a ajudar todo mundo, viu? Para o Felipe, né? Agradecendo a cura dele toda vez que eu estou aqui para isso, né? E para falar para vocês que hoje é o dia de ação de graças, né? Que amanhã, na verdade, mas hoje eu estou começando a celebrar. Eu tenho que agradecer essa família, né? Que o Felipe me permitiu entrar aí no terço. E minhas terças e quintas, e minha vida com certeza não é mais a mesma depois de que tem acontecido isso na minha vida, tá? Então, eu queria deixar esse agradecimento, então, né? Muito obrigado por vocês estarem me alimentando, porque, né, Jesus já falou que nem só de pão vive o homem, mas que de toda palavra que vem da boca de Deus. E é isso que eu vejo quando eu venho aqui, né? Do Douglas, do Felipe, do Dé, das pessoas todas, né, da família inteira. Queria parabenizar, né, a Marlene, o Abel, que família linda que vocês fizeram, né? Então, obrigada, tá, por deixar eu participar, eu estou muito feliz. Obrigado. Queria dividir isso com vocês, porque é muito importante isso para minha vida, viu? Muito obrigada. E quando vier de volta, minha casa está aqui aberta, meu coração também, tá bom? Muito obrigado, Anny. Obrigado pelo carinho de sempre. Nós aqui agradecemos e somos felizes por esse grupo se fortalecer. Hoje até perguntei ao Brenner na hora do almoço. Brenner, já são quantas reuniões? Eu até não me lembro da resposta dele. 50 e quantas, Brenner? Mais ou menos 52. Mais ou menos 52 reuniões já que nós fizemos. Isso é maravilhoso, assim, né? Então, eu fico pensando, somos 37 aqui agora, quantas pessoas poderiam ser alimentadas por essas nossas orações, por essas palavras do Douglas, do Dé, por toda essa força que vem. E se você, com certeza eu vou assistir de novo essa reunião, assim, porque foi maravilhosa. Você pode também passar o link para outras pessoas que você gostaria que elas serão presenteadas assim por essas palavras, outras reuniões também. O Dé fez várias reuniões maravilhosas, outros convidados também. Então, é um presente de Deus para todos nós, com certeza. Eu já agradeço a todos por caminharem conosco. Hoje eu entrei no comecinho, tinham 9 pessoas, 10, 12, eu vou esperando. Então, a gente quer sempre que tenham mais pessoas. Não porque é o grupo do Felipe, que eu quero por vaidade que tenha mais, não. Aqui não existe grupo do Felipe, aqui o grupo é todo nosso. É porque eu quero que essas palavras alcancem mais pessoas, porque é um presente de Deus. Dé, boa noite, benção. Que maravilha de hoje, né, Dé? Fala não, senão dá problema. Mas eu quero falar, antes de tudo e de todos, a respeito da Anny. Anny, saiba que a gratidão abre portas e a manifestação pública da gratidão abre o céu. Então, que lindo, Dé, obrigada. Pode chegar e ter certeza que a gratidão que você tem nada mais justo quanto ao seu reconhecimento de Deus na sua vida. Aí você pode ter certeza. E eu tenho convicção de que a educação que o Felipe, o Bruno, o Brenner, o Cláudio, toda a família recebeu
da Marlene e do Dr. Abel é isso aí, ó. É fazer as coisas sem olhar a quem, sem ter finalidade. Vou colocar um português chulo, certo? Sem ter finalidade mesquinha. Ele está fazendo isso aqui porque ele recebeu essa missão. E a missão não acabou. Ela só vai acabar agora, na hora que você for encontrar com o Senhor. Tá certo? Então, esse é o mais importante. Voltando ao Evangelho, que o... Como é que chama, Felipinho? Fala o nome dele. Douglas, Dé. Douglas. O Douglas. Ele colocou aí pra gente. Vizinho do senhor aí, né, Dé? No Corel, ó, pertinho. Coração eucarístico. Vai ter que ter encontro. Já está convidado a participar comigo, viu? Pode deixar. Agora, veja bem, eu não estou querendo, em hipótese alguma, colocar ou acrescentar nada que o Douglas colocou, porque não precisa de colocar nada além disso. Agora, como eu sou um falastrão, sabe, Douglas? Eu falo um pouquinho mais, sabe? E eu estou, assim, em estado de observância. Você está falando em amar demais ou amar mais? Eu estou em estado de observância. Por que esse estado? Porque nós estamos exatamente entre este domingo e o outro domingo sem a presença de Deus. E essa ausência de Deus, ela é exatamente quando nós fizemos a declaração que Deus é o Senhor, é o Rei dos Reis, e a partir de domingo agora, não tem Deus nenhum na nossa história. O Cristo não nasceu, ele vai nascer. Aí entra o que o Evangelho está falando para nós. Ele está nos levando a reconhecer essa ausência. E a espera que eu falei na quinta-feira passada, e vou falar novamente, essa espera, ela é inevitável. É necessário essa espera. E que nessa espera a gente aprenda a confessar, a preparar para essa vinda, que nós não sabemos quando vai ser, mas a gente sabe que no dia 25 ele renasce. Aí nós temos que ver até onde é que está a nossa convicção. Esse é o nome certo. A convicção de que Deus está no meio de nós. Isso eu poderia falando aqui mais 1 hora com vocês, mas não vou fazer isso. Eu tenho responsabilidade com o Felipe, com você, Douglas, com a Anne que está aí, com o meu irmãozinho. Então, o que acontece? Eu não poderia deixar de falar, porque essa importância dessa ausência vai refletir na gente, na nossa fé, que é uma coisa que quase ninguém quer falar. Você falou de São Paulo, você falou de diversos santos e santas, mas eu digo para você, com todo respeito, ninguém foi mais corajoso na fé do que o próprio Cristo, quando ele assumiu a condição de ser Filho de Deus.
E ele colocou o pé dele no chão que ele não conhecia. E essa força dele moveu o mundo, moveu e move o mundo até hoje. Então, com todo respeito, eu acho que é importante a gente levar isso mais adiante, para que vocês saibam que as leituras a partir deste domingo, elas serão fundamentais para o nosso Natal. Tá certo? Só dando a dica. O Felipe, ele já sabe como é que eu sou de chamar a atenção. Eu estou dando uma dica. Desse ano novo que se iniciou, vocês vão ter a oportunidade de ter nas leituras riquezas de fato e de direito que a igreja vai colocando para a gente, e nas quintas-feiras nós vamos estar fazendo aqui alguma coisa nesse nível, falando a respeito dessa novidade que é o Senhor. Essa novidade, que essa espera que todo mundo falou nos 2 últimos evangelhos, mas ninguém soube como manifestar qual é o modo que ele virá. Ninguém sabe. Ninguém. Nenhum dos santos falaram a forma que eles viriam. Que Cristo virá. A única coisa que através de São Pedro, ele se virá na glória. Não mais. Tudo disso vai ser, além disso, é conjectura. Felipinho, falo muito, me perdoe, mas eu precisava de acrescentar nas sábias palavras do Douglas, porque verdadeiramente precisamos de, nessa espera, a gente saiba aproveitar a ausência do Senhor, para que a gente esvazie o coração o nosso coração na verdadeira vida que Ele vai nos oferecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Dé, sempre nos enriquecendo teologicamente. Muito obrigado, sempre nos ensinando. E Douglas, sem palavras assim para te agradecer de novo, faço questão, tanto que você também me ensinou hoje. Nossa, assim, Tia Bioca, a senhora fica pedindo para eu falar alguma coisa sempre depois de quinta-feira, depois que o Dé fala, depois dessas palavras do Douglas, qualquer coisa que eu vou falar não tem jeito. Então, assim, não tenho o que falar. Mas, Douglas... O Dé falou que você está capacitado para isso. Ah, mas Deus me manda só agradecer, porque já falaram bonito demais. Uma palavrinha sai, não sai, Dé? Ô, Tibia, pode pressionar, porque ele tem o dom da palavra. Não, mas assim... A sua missão até a hora que você vai chegar no céu. Ah, mas... Depois desses elevadores que eu tive aqui hoje, chamado Dé e Douglas, eu já estou bem, com modéstia à parte, eu já subi bastante. Eu subi de elevador ainda. É da comunidade de Paróquia São Carlos, nós tivemos o privilégio de ter o conosco e várias vezes a homilia dele. E realmente, o dom da palavra... Deus te abençoe, viu, Douglas? Amém. Obrigado. Você nos ensinou muito hoje, Douglas. A sua experiência como morador de rua foi
sensacional, assim, a sua oração, o que você falou de a gente, em obras, né? A própria palavra oração é orar, se aproximar de Deus, mas também orar, ação, né? Da gente fazer, que Deus é isso, Deus é ato concreto. E a gente fazer pelos menores, né? Você citou aí do ladrão, foi sensacional, perfeito. Tia Bioca, a senhora me desculpe, mas ele foi perfeito na colocação dele. Simplesmente perfeito, Douglas, eu fiquei muito, muito grato. Todos ficamos. Com certeza eu vou assistir de novo a sua mensagem de hoje, porque eu não tenho o que falar. Então vamos pedir para que Deus nos abençoe. Douglas, por favor, volte, viu? Fala com a Yanda aí, eu também estou com um problema no meu telefone, eu devo resolver na semana que vem, vou te adicionar lá depois, vou te mandar mensagem, a gente combina, vai ser um prazer para todos nós. E depois a gente marcar o encontro na casa do Dé. O Dé, não sei se você conhece, o Dé é chefe de cozinha. A gente já está arrumando um ônibus aqui em Lagoa da Prata, vamos todos... Vai ser uma honra para mim, viu? O grupo tem Pode 37 pessoas, dá para ir no ônibus, todo mundo, ele vai fazer comidas gostosas para nós aí pertinho da sua casa, viu, Douglas? Se não for em BH, vai ser aqui em Lagoa. Pode chamar que eu vou. Aí, então tá certo, então. Vamos pedir para que Deus nos abençoe, nos guarde, abençoe a todos desse grupo, a toda a nossa família. Deixa eu procurar aqui. Que o Senhor abençoe a todos deste grupo, a toda a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, o nosso trabalho, a nossa água, o nosso alimento, os nossos medicamentos, os medicamentos dos enfermos, estejam eles em suas casas, nos hospitais, nos CTIs. Deus tenha compaixão dos tantos que estão compadecendo do Covid, dos enfermos que estejam nos CTIs, ou mesmo desamparados nas ruas. Que Deus abençoe os nossos terços, os nossos escapulares, os nossos objetos de proteção, a nossa casa, o nosso veículo de transporte, o nosso trabalho. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos a tua graça. Amém. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus do perdão, o Deus que é vida, o Deus que nos ama e que nos ensina a amá-lo no outro, no menor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faço questão de agradecer a cada um de vocês que ficou conosco aqui até agora. A Yanda, minha anjinha, muito obrigado. Perfeita indicação aí do Douglas. Por favor, Douglas, volte. Ou indique outras pessoas também. É sempre uma alegria para todos nós. Alexandra Florencio, muito obrigado. Anne Oliveira, sempre conosco. Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho de sempre. Um beijo. Angélica Vidal, minha prima, um beijo, te amo. Um beijo para você, para o Maguinho, como filho de Deus número 2. Bárbara Bessas, muito obrigado. Brenner, Suelen, Rafael, amo vocês. Tia Carolina, benção. Um beijo para a senhora. Cátia Oliveira, muito obrigado pela presença. Tia Bioca, benção. Um beijo para a senhora. Conceição Cabral, benção. Um beijo, minha mãezinha de Belo Horizonte. Conceição Lopes, muito obrigado. Cristiane Lopes, um beijo para você, para o Ivan Filho, para a Yaya. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, Nossa Senhora proteja vocês, assim como também minha mãezinha Denise, meu pai Dé, um beijo para todos vocês, para os meninos. Obrigado por caminharem sempre conosco, nos ensinarem tanto. Douglas Moraes, muito obrigado mais uma vez. Que Deus e Nossa Senhora te protejam sempre, a você, a toda a sua família, te guardem, te livrem de todos os perigos, que você continue sendo luz na vida de todos nós e de muitos outros, nos inspirando, nos ensinando. Muito obrigado. Viu? Edna Aparecida, muito obrigado, espero que esteja tudo bem com vocês. Tia Licinha, benção, um beijo. Tio Helder, tia Lilian, um beijo para vocês, benção, fiquem com Deus. Jussara Moreira, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, minha mãezinha Lenira Amaral, um beijo para a senhora, para o Mauro, para a Lala, fiquem com Deus. Luciene Gomes, também espero que esteja tudo bem com o seu tratamento, que Deus abençoe. Tio Luiz, tia Luzia, Lisandra Maria, um beijo para vocês, benção, fiquem com Deus. Maria Lúcia, muito obrigado. Madrinha, tio Ronaldo, um beijo, amo vocês. Mãezinha, papai, um beijo, amo vocês. Mãezinha, pode subir para a gente cantar, por favor. Tia Niguinha, um beijo para a senhora, benção, fica com Deus. Marlúcia Rabelo, boa noite. Tio Mozart, tia Sônia, um beijo para vocês, benção. Neuza de Luide, vai rezar conosco o terço
na terça-feira, né, não, Tia Bioca? Se Deus quiser. Sabrina Mendes, um beijo para você, boa noite. Suelen, um beijo. Suzane, um beijo, muito obrigado. Valdelice Figueiras, muito obrigado, boa noite. E Yuri Araújo, muito obrigado pela presença, boa noite. Fiquem todos na paz do Senhor, no amor de Maria. Até terça-feira, se Deus quiser.